Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Tiveram uma boa semana? Nós vamos dar continuidade ao pensamento do domingo anterior, que concerne onde passará a eternidade. O pensamento que a gente introduziu foi no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 ao 18. Lemos o versículo, tratamos do assunto do versículo 16. Hoje daremos sequência ao versículo 17 e 18. Versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós tratamos no versículo 16 sobre a questão da onde passará a eternidade, uma questão de escolha. E a escolha que a pessoa faz durante esta vida é o que vai definir para ele aonde ele vai passar a sua eternidade. Para muitas pessoas entendem que é um castigo, mas não é um castigo, é uma questão de escolha. Uma questão de escolha. Você receberá por aquilo que escolheu. Se eu vou escolher um carro, por exemplo, ou uma roupa que seja da cor branca, né? Vamos dizer assim, dificilmente vai me entregar uma roupa ou um carro de cor preta. Geralmente vai me dar da cor que eu escolhi. E da mesma forma, a salvação em Cristo Jesus é uma questão de escolha. Eu escolho ser salvo, ou eu escolho a condenação. E o pior é que para ser condenado não precisa nem escolher. Já está. Já está condenado. Então é essa questão da eternidade que a gente vai tratar no versículo 16, 17 e 18 é: por que é que eu sou condenado? Eu sou condenado porque nosso irmão Adão cometeu um erro quando foi criado, e após ele pecar contra o Senhor, ele recebeu a sentença por causa do pecado. E por causa do pecado cometido por Adão, todo o pecado veio ao mundo, através de todas as pessoas. Todos os homens receberam essa sentença em sua vida. E aí, a partir daí, todos foram condenados. A partir desse momento, todos foram condenados. Todos que têm consciência, entendam isso, todos que têm consciência do pecado e sabem que é pecado, todos estão condenados. É por isso que uma criança não está condenada, porque ela não tem consciência daquilo que pratica. Agora, já uma pessoa que a gente considera que não é o correto se dizer, afirmar, mas aproximadamente a partir dos 12 anos de idade, as pessoas já começam a tomar as suas próprias decisões. Então, nós vamos ver nesta manhã que, por causa de duas coisas, seremos condenados. Primeiro, por causa do pecado. E segundo, por causa da rejeição. A primeira, lembre bem, é por causa do pecado.
E a segunda é por causa da rejeição. O salmista no capítulo 50, no número 51 e no versículo de número 5, ele diz que em iniquidade nós fomos formados. Isso significa que a tendência e a natureza pecaminosa em nós vem desde o nascimento. É por isso que nós não ensinamos uma criança a mentir e ela mente. É automático. É só ela se sentir pressionada em alguma situação, ela já diz, não fui eu. Mesmo que seja ela, mas ela diz que não foi. Ou seja, a natureza do pecado e de pecar está desde o momento em que nós fomos formados. Isso está em nós. O salmista, no versículo 58 e versículo 3, diz que andamos errado desde o nascimento, desde quando nascermos, proferimos mentiras. Olha que ele já percebeu essa questão, e ele já disse, orientado pelo Espírito Santo, que nós já proferimos mentira desde quando nascemos. Ou seja, o pecado está enraizado em nós. Então, o caminho que conduz à perdição, que conduz ao inferno, que é uma palavra muito forte, mas tem que ser dita, todo ser humano está nele. Porém, existe uma válvula de escape, existe um caminho aberto. Existe uma oportunidade dada por Deus para reconciliar o homem de volta consigo. Porque quando o homem pecou, ele se apartou de Deus. Isaías, no capítulo 59, o versículo 1 e 2, ele diz que os vossos pecados faz separação, ou seja, deixa distante. E o maior desejo de Deus não é que nós ficamos distante, mas que ficamos perto, que ficamos junto com Ele. É por isso, aleluia, e quando saiu o povo do deserto, ou melhor, do Egito, e que foi para o deserto, Deus falou para Moisés, cria o tabernáculo no meio deles, porque eu quero ficar no meio deles. Jesus, sendo Deus, veio como homem para ficar no meio dos homens. E Jesus, ao subir ao céu, ele diz, olha, eu vou mandar o Consolador para que fique convosco. É Deus presente o tempo todo com o homem. O desejo dele é estar presente o tempo todo. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalham juntos em unidade para a salvação do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que é que faz separação? Nosso pecado. E por causa disso, a gente pode entender que a gente produz, por causa da nossa natureza, o pecado involuntário. Ou seja, aquilo que Paulo escreve no capítulo 7, no versículo 19, que diz, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ou seja, é natural do homem pecar. E qual é o problema? É que o homem peca contra o outro e contra Deus. É por isso que Jesus diz que os dois maiores mandamentos é amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Aí está a questão de amar o próximo. Nós não amamos como deveria amar. Aleluia. E hoje já foi citado aqui na escola dominical, e cito novamente, que se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. Olha, veja bem que o pecado está presente em todo momento da nossa vida. Mesmo que a gente não queira pecar, quantas vezes a gente se pega falando mal dos outros ou do hábito que o outro tem? E dali a pouco a gente cai em si e falou: Jesus, me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Do nada, é assim, repentinamente. Ou quando uma pessoa te instiga a ficar irado. E se você não tiver misericórdia, você já diz um monte de coisas que não deveria dizer. E aí a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para ter domínio próprio. E é interessante isso, que a Bíblia diz que se um homem quer ser perfeito, que Deus diz para o homem ser perfeito, e aí Tiago explica esse tipo de perfeição, e ele falou: se o homem quer ser perfeito, Tiago diz, domine a sua língua. O modelo de perfeição. Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso é natural do homem, a cometer esses deslizes, esses erros, fazer essas coisas, seja voluntariamente ou involuntariamente. Lembra do pecado de Caim? Foi um pecado voluntário, porque Deus avisou para Caim, falou: ó, o pecado está diante de você, basta você evitar. Mas Caim não evitou, ele maquinou, fez tudo direitinho na sua mente, e quando teve a oportunidade, ele foi e matou o irmão. São pecados que as pessoas cometem quando ela voluntariamente, ou seja, traça um projeto para pecar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o homem, nenhum homem na face da terra, ele pega inconscientemente, porque nós temos o nosso juízo, a nossa consciência que nos condena, sendo crente ou não. Sabemos o que devemos fazer e o que não devemos. E instintivamente, quando pecamos, nós já pensamos: puxa vida, não devia ter feito isso. Independente de ser crente ou não. Mas na cruz, isso que é interessante, Jesus quebrou esse jugo do pecado. Romanos diz que, Romanos 6, o versículo 6, diz que sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder em nossa vida, e dele deixássemos de ser escravo. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Então você tem a oportunidade que na cruz de Cristo você não seja subjugado pelo pecado e seja condenado pelo pecado, porque Jesus te trouxe liberdade. O segundo ponto da condenação é a rejeição. É a rejeição. Primeiro, rejeição que o homem faz, rejeita o caminho. Deus abre um novo caminho, o caminho da salvação. Entre por essa porta, esse é o caminho. Mas o homem rejeita o caminho. Tendo, pois, irmãos, Hebreus 10 e 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne.
Deus, em Cristo Jesus, abre um novo caminho para o homem. O véu do templo se rasga. O homem que não tinha mais acesso a Deus agora tem a oportunidade de falar com Deus. Mas o homem rejeita isso. E isso será, no fim, depois da sua morte, se ele rejeitou o motivo da sua condenação, como está escrito no versículo 18. Quem não crer, já está. Segunda questão, que o homem vai ser condenado porque rejeita a verdade. A verdade é dita em todos os cantos. O evangelho é pregado em todo o mundo. Toda a gente tem uma oportunidade de ouvir o evangelho. Há tempos atrás, antes da tecnologia, talvez não, mas hoje o evangelho está na internet. O evangelho está no rádio, o evangelho está na televisão, o evangelho está sendo pregado na rua, o evangelho está sendo pregado em todo canto. Todo mundo tem a oportunidade de conhecer o Jesus e conhecer o meio de salvação. Mas o homem rejeita a verdade. O evangelho causa em alguns uma situação que ele não gosta. Basta você começar a pregar o evangelho que você arruma uns inimigos rapidamente. As pessoas podem fazer qualquer tipo de barulho na rua, ficar até 4 horas da manhã, pulando, fazendo o que quiser. Não estou reclamando disso, mas eu estou dizendo que pode fazer. Mas se o irmão passar 1 hora pregando, após as 10 horas, ai, ai. O evangelho incomoda. E por essa razão é que as pessoas o rejeitam a verdade. Por quê? Por que o evangelho incomoda? Porque quando o homem prega o evangelho, ele entra no campo do inferno, aonde estão pessoas aprisionadas, e os demônios se levantam, e eles usam pessoas para poder te atacar por causa do evangelho. As pessoas que estão atacando não são culpadas. Quem é culpado é o diabo que está na vida delas. Você não pode ir contra elas, você não pode falar mal delas. Não, elas não conhecem, elas não sabem a verdade, por isso que elas agem dessa maneira, porque a verdade liberta. A verdade liberta o drogado, liberta o viciado, a verdade liberta o ladrão. A verdade liberta aquele que está querendo se suicidar, traz vida para ele novamente. A verdade traz vida material também, traz cura. Mas o homem rejeita essa verdade, e por essa rejeição será condenado. Não só pela rejeição, mas por não praticar como deve ser. Para entrar no céu, não basta ter o título de crente. Não. Porque vai aparecer muita gente na frente de Jesus dizendo: eu preguei, eu cantei, eu profetizei, eu fiz tudo isso. E Jesus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que vai acontecer isso? Porque vive um evangelho mentiroso, vive um evangelho de aparência, mas lá no escondido provoca escândalo. É o que nós estamos vendo nesses últimos dias. A internet coloca para todo mundo ver escândalos e mais escândalos. Mas Jesus disse: ai daqueles por quem vem o escândalo. Eu, como cristão, eu preciso ter cuidado com a minha vida.
eu preciso ter cuidado com meus negócios, preciso ter cuidado com a minha vida material, com a minha vida secular, aonde eu vivo, aonde eu ando, aonde eu prego, aonde eu canto. Eu tenho que ser cristão lá, mas eu também tenho que ser cristão na minha casa, em qualquer lugar da minha vida. A minha vida tem que ser uma vida de cristão, porque se não for assim, Jesus dirá, ao passar da eternidade, eu não vos conheço. Aleluia, aleluia. E tudo isso é porque rejeita a verdade e não pratica a verdade. A Bíblia diz que mais bem-aventurado os que ouvem, mas mais bem-aventurado é aqueles que ouvem e praticam. A prática é necessária, porque a prática diz aquilo que está dentro de você. Aquilo que está dentro de mim é o que eu faço. Aquilo que está dentro de mim é o que as pessoas vão ver. Por rejeitar a verdade, não foram libertos. Eu sou cheio de defeitos, eu tenho defeitos. E é por isso que eu oro. É por isso que eu oro. É por isso que eu clamo a Jesus. Porque eu sou cheio de defeitos. Eu tenho defeitos. Mas todo dia, e às vezes eu acordo orando, pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, para que no soar da trombeta, ou a morte vir me encontrar, eu não esteja despreparado. Porque é uma coisa séria para o cristão. Imagine, irmão, você deixou de dançar, você deixou de fazer os prazeres dessa vida, você vinha na igreja, entre aspas se dizia cristão, perdeu todas as oportunidades do prazer dessa vida, e ainda perdeu o céu. Misericórdia, irmão! Misericórdia! Se é para viver, então vamos viver direito. Se é para fazer, vamos fazer direito. Aleluia! Aleluia! Porque aí perdemos aqui, mas ganhamos o céu. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, a verdade, ela nos coloca no caminho e nos diz aonde devemos andar, devemos trilhar. O Salmo 1, ele nos dá um conselho. Ele dá um conselho importante. Se a irmã puder colocar, Salmo 1. Olha, bem-aventurado é o varão. Isso diz de conduta. Isso fala de conduta. Em outras palavras, bem feliz. É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar na roda dos escarnecedores, quanta gente dá risada quando faz piadinha com o nome de Jesus, ou faz piadinha com o Evangelho, e a pessoa ri e tal. Eles estão escarnecendo do Evangelho e o outro dando risada, apoiando tal situação. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Meditar é viver também. Eu olho para a Bíblia e olho para mim.
Eu olho para a Bíblia e comparo comigo. Eu olho para a Bíblia e vejo se eu estou fazendo certo. Eu olho para a Bíblia e olho se eu estou amando. Eu olho para a Bíblia e olho se eu estou respeitando. Eu olho para a Bíblia se eu estou vivendo. Aleluia! Aleluia! E por fim, as pessoas rejeitam uma vida. Porque Jesus é a verdade, é o caminho, é a verdade e é a vida. E por fim eles rejeitam a vida. Rejeitar a vida é abandonar a Cristo. É abandonar a vida com Cristo. É abandonar a vida que abandona aquilo que prejudica o outro e prejudica a si mesmo. Porque amar o outro é amar a si mesmo, tendo o outro como se fosse você mesmo. Se eu passo a noite na noitada perdendo a minha saúde, eu não estou amando a mim mesmo. Se eu me definho nas drogas, eu não estou amando a mim mesmo. Em contrapartida, eu estou prejudicando o outro. Por quê? Se eu conduzo embriagado, eu posso cometer um acidente e tirar a vida de um outro. Se eu sou um viciado, eu posso roubar ou tirar a vida do outro por causa do meu vício. Se eu jogo e sou viciado no jogo, eu posso tirar o sustento da minha família e colocar o dinheiro naquilo. Ou seja, eu prejudico a mim e também prejudico ao outro. É por isso que Deus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele rejeita viver. Viver o quê? Viver bem, viver com Cristo, ter uma vida com Cristo, uma vida alinhada. Eu dei um conselho hoje na escola dominical: tenha amigos, faça amigos, conheça os irmãos que congregam contigo, saiba quem ele é, mesmo que você não tenha oportunidade de conhecer a todos, mas pelo menos uma parcela deles. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque eu creio piamente que vocês vão viver uma eternidade juntos. Então já começa agora. Aleluia. Eu creio que eu vou para o céu. Vocês creem também nisso? Nós vamos. Jesus já nos garantiu isso. Então, irmãos, entendam isso. Quem rejeita a vida, rejeita a morte de Cristo. Quem rejeita a vida, rejeita todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Porque quando nós recebemos Jesus, a morte para nós já não é mais um problema. Paulo diz que morrer com Cristo para ele era lucro. E para mim também é. E para os irmãos também é. Morrer com Cristo é lucro. A gente não pensa na morte e nem quer pensar. Mas nós devemos ter em mente essa questão. Jesus disse em João 11, versículo 25 e 28, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, Jesus faz viver. Mesmo que esteja morto, um parente seu pode estar fora do caminho do Senhor, mas Jesus pode trazer a vida eterna para ele novamente, através da sua oração. Um amigo seu pode estar morto em delitos e pecados, mas Jesus pode trazer a vida para ele novamente. Receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida.
Por quê? Porque esse é o plano de salvação do Senhor. Esse é o plano de redenção que Jesus trouxe para nós. Agora, o que depende de nós, e muitos aqui já fizeram, a escolha. Fazer a escolha. Você tem a escolha de viver e tem a escolha de morrer. Morrer, viver eternamente, ou morrer eternamente. Se escolher Jesus, viverá eternamente. Mas se não escolher Jesus, vai morrer eternamente. E como eu disse, não será fácil. Não será fácil a vida de quem permanecer e viver nesta situação na eternidade. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O homem só vai para lá porque escolhe ir. Só porque escolhe ir. Eu gostaria de chamar vocês para se colocar em pé. E nesta manhã nós iremos orar. Nós vamos orar. Você é cristão já, não ore por si mesmo, mas ore por alguém que você lembre, que venha à sua mente. Por alguém que venha à sua mente, que já está afastado dos caminhos do Senhor. Decidiu abandonar o caminho. Ore por ele. Pode ser parente, pode ser amigo, pode estar aqui em Portugal ou não importa. Inclui os portugueses nesta oração. Inclui todos os portugueses, a nação que nós vivemos. Inclui governantes. Inclui. Deus precisa salvá-los também. Deus quer salvá-los também. Na verdade, Deus quer salvar todo o homem da face da terra. O mais cruel que você possa imaginar. Deus quer salvá-lo. Oremos, Senhor Jesus. Queremos apresentar a nossa família, Senhor. Eu quero apresentar os meus netos, quero apresentar os meus filhos, quero apresentar a minha posteridade, Senhor, diante do Senhor. Não sei quando o Senhor vai voltar. Não sei quando a morte vai me levar, mas eu tenho certeza que o plano de salvação é agora, o momento é agora. Salva, Jesus. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Salva, Jesus. O desejo da sua igreja é o mesmo desejo que o Senhor tem, que ninguém pereça. Que ninguém pereça. A minha família não vai perecer, Jesus. Os meus filhos não vão perecer, Senhor. Os meus netos não vão perecer, Jesus. Os meus bisnetos não vão perecer, Jesus. Os meus tataranetos não vão perecer, Senhor. Porque a salvação estará sobre a minha descendência. Estará sobre a descendência da tua igreja, Jesus, que clama agora. Estará sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor. Salva, Jesus. Salva, Senhor. Salva, traz salvação à vida deles. Traz salvação sobre a vida deles. Traz cura espiritual sobre esta geração, Senhor. Sobre essa geração que tem jovens, crianças, adultos se perdendo, Senhor, traz salvação. Traz salvação. Levanta homens e mulheres neste lugar, aqui na igreja de Oeiras, Senhor, com graça, com poder, para pregar o Evangelho, Senhor.
Levanta missionários nesta congregação, levanta pregadores nesta congregação, levanta pastores para pastorear, levanta presbíteros, diáconos, evangelistas, Senhor amado, levanta profetas, Senhor, para profetizar, aleluia. Eu ministro sobre a sua igreja e sobre o seu povo nesta manhã, neste momento, salvação. Eu ministro salvação sobre a sua família. Eu ministro salvação sobre eles. Eu ministro salvação. Resgata, Senhor. Traz de volta a ovelha que está perdida, o filho pródigo. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor, aonde ele estiver. Traz de volta, para a glória do teu nome.